Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, de deixar o seu gostei, o seu não gostei, para fazer o engajamento desse vídeo, tá bom? Compartilhe com seus amigos, com a sua comunidade, aquelas pessoas do seu grupo de catequese, do seu grupo de estudo bíblico, do seu grupo de reflexão. Compartilhem, tá bom? Muito obrigado a todos aqueles que nos incentivam e nos patrocinam aqui no canal, de maneira especial a professora Ana Lúcia Escapim, também a professora Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela que tem um Centro de Orientação Teológica Existencial. Contato está aqui embaixo na descrição do vídeo, juntamente com o material desta aula. Muito obrigado para vocês. Também aqueles que fazem de maneira espontânea e anônima a contribuição aí com o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês. Bom, gente boa, nós estamos na 18ª lição, e nós estamos no capítulo 15 do nosso estudo sobre os Atos dos Apóstolos. Chegamos, enfim, ao Concílio de Jerusalém. O primeiro concílio, aquele que reordena, faz uma grande reflexão sobre a caminhada da igreja. A caminhada que começa com Jesus, o testemunho que é dado pelos apóstolos, um Pentecostes que acontece, não um Pentecostes, mas vários Pentecostes nas comunidades. Primeiro na comunidade judaica, depois na comunidade helênica, depois em meio aos pagãos. E todo o desenvolvimento de uma comunidade que passa do testemunho, da vivência, da caridade, passa a se abrir para outras concepções de mundo fora do judaísmo, que funda comunidades que também se sentem agraciadas com o dom da graça de Deus. E aí temos o exemplo de Antioquia, que depois de sentir-se abençoada, escolhe aqueles que são melhores da sua comunidade e envia como apóstolos, como pregadores, como doutores a ensinar a palavra, a boa nova entre todas as gerações. E aí a igreja que cresce, né? Nós temos toda uma dinâmica de crescimento. Primeiro, que parte sempre de um foco entre os judeus, depois entre aqueles que conhecem o judaísmo e, por fim, aqueles que manifestam o anúncio de Deus presente na história da humanidade através das maravilhas de Deus. Ou seja, Barnabé e Paulo, eles vão ser grandes propulsores dessa evangelização. E esta evangelização que tem os seus percalços, a não aceitação por parte daqueles que estão arraigados no sistema judaico, a má compreensão, talvez até mesmo daqueles que já haviam abraçado a fé, de entenderem que a fé cristã é algo novo, e como aquilo que é novo tem regras próprias, e que não pode abraçar regras e rigorismos de uma religião que já tinha, como nós vamos ver no discurso dentro do Concílio de Jerusalém, já tinha se provado inviável e incapaz de salvar. A salvação que vem de Jesus Cristo, que nos é dada pela graça do dom do Espírito Santo, derramado sobre nós pela vontade do Pai, ela é nova, e como nova, ela tem um único objetivo: salvar toda a humanidade, independente se é judeu, se é grego, se é pagão. Independente, ela foi trazida, a graça foi trazida a toda a humanidade, e esse é o grande marcador de águas, né? O grande marcador de águas que é o Concílio de Jerusalém. É quando pela primeira igreja a igreja define aquilo que é próprio da sua natureza, aquilo que é próprio da sua existência, da sua didática, do seu querigma, da sua koinonia, da sua catequese. Então, esse é o tema. Talvez nós vamos ter aí uma ou duas lições dentro dessa temática do capítulo 15, porque ele é bem denso. Então nós vamos começar agora como é que se deu, o que motivou o Concílio de Jerusalém. Bom, lembramos que na nossa última aula nós estudamos sobre a comunidade missionária, os métodos de evangelização, os exemplos de acolhida e de não acolhida, e o retorno dos apóstolos para a comunidade de origem, que era Antioquia.
E hoje iremos aprofundar o nosso estudo com essa análise em Atos capítulo 15 sobre o Concílio de Jerusalém, que foi motivado exatamente por um pequeno detalhe. Depois que tudo isso tinha feito, que as comunidades tinham sido criadas, que já havia lideranças em todas essas comunidades, alguém vem e coloca no processo, coloca no conteúdo do Evangelho aqui algo que não estava no conteúdo do Evangelho. Ou seja, após a experiência missionária, que segundo Lucas é um grande laboratório de como evangelizar, de como testemunhar, de como vivenciar, qual é o modus operandi, ou seja, o modo de operação da fé cristã na sua expansão. Lembrando que o ponto de partida para tudo isso está no jejum, na oração, na gratidão de uma comunidade que se sente grata por aquilo que recebeu e também quer dar. E aí escolhe aqueles mais preparados e os envia. E os envia não sozinhos, mas acompanhados com seu jejum, com a sua oração e com a autoridade, né? E essas coisas, elas transcorreram bem. Houveram perseguições? Sim. Houveram sofrimentos? Sim. São Paulo vai citar tantos que houve, né? Mas passando por Chipre, pela Anatólia, por toda a Capadócia e retornando para casa, a somatória de tudo isso é muito simples. O que aconteceu? Deu certo. E todos ficaram felizes com aquilo. Paulo e Barnabé demonstram que os gregos, os pagãos, eles estão preparados para receber Jesus Cristo. Independente se conhecem ou não conhecem o judaísmo. O judaísmo não é uma questão sine qua non, ou seja, sem a qual pode-se ser cristão. Agora a comunidade de Antioquia, ela será questionada sobre o seu método, sobre se é certo ou não proceder dessa maneira, ou seja, fazer os pagãos cristãos sem passarem pelo conhecimento do judaísmo. E aí vem a grande pergunta: o que é necessário para ser cristão? E é a resposta do capítulo 15. No capítulo 15 encontraremos um extenso tratamento desta questão, de como receber os gregos na comunidade cristã. E a questão fundamental é a seguinte: o que é necessário para ser cristão e qual é o elemento essencial da adesão a Cristo? O que é necessário para ser e do ponto de vista de quem dá, e o necessário para aderir do ponto de vista de quem chega. Então é uma questão muito importante. Essa questão, ela é tão importante que ela repercute até os nossos dias. Ou seja, nós temos toda um direcionamento teológico, nós temos um direcionamento litúrgico, nós temos um direcionamento canônico, nós temos uma catequese escrita, nós temos uma doutrina estudada, e tudo isso a partir disso, ou seja, a partir do Concílio de Jerusalém, que partiu dessas duas perguntas. E toda a teologia da igreja, toda a história da teologia cristã, ela parte desse ponto de partida. O que é necessário para ser cristãos e o que é essencial no ser cristão. Então esta é a importância primária do Concílio de Jerusalém. Pela primeira vez em concílio, ou seja, em comum, as autoridades se reúnem e vão reler o seu processo, e vão reestudar, vão analisar tudo aquilo que foi feito, e aquilo que foi feito à luz do Espírito Santo, à luz da ação de Deus, à luz daquilo que Deus indicou como caminho. Não esqueçamos jamais disso. A teologia não é feita em cima de história nem de sociologia, ela é feita em cima de um estudo próprio daquilo que é sagrado, da minha compreensão e da iluminação que vem com essa compreensão. Então, essa é a grande dinâmica, esse é o grande ponto. E qual foi o estopim? Atos 15:1. Alguns homens, não diz quem é muito interessante isso. Por que não cita quem foi que disse? Porque esse questionamento pode ser um questionamento que existe inclusive até hoje, até nos dias de hoje, na cabeça de muita gente. Qual é o direito que uma pessoa que nunca conheceu Jesus Cristo, nunca viu Jesus Cristo se converter? Será que ela não tem primeiro que ir lá fazer a catequese? É porque às vezes a gente tenta entender isso da mesma maneira que esses homens estavam entendendo. Ou seja, o ponto de partida
O ponto de partida essencial, qual é? E aí esses homens, com a sua compreensão, eles disseram, né? Eles se colocaram ensinando os seus irmãos de fé, dizendo o seguinte: se não vos circuncidais segundo o rito de Moisés, não podereis ser salvos. Tem três coisas aqui. A circuncisão, que é um ritual de iniciação, que é algo, vamos colocar, para um adulto, é algo extremamente incômodo, né? Um dia desse eu posso até fazer um estudo aqui um pouquinho, apresentação de o que é circuncisão de fato. Como é que ela se dá dentro do rito. Segundo, é um rito de Moisés. Então falar de Moisés, para quem nunca ouviu falar de Moisés, é dizer assim, peraí, mas quem é Moisés? Não é Cristo? Cristo não é o... nós não estamos aqui por causa dele? Não nos foi anunciado esse Moisés. Quem é esse Moisés? Não podereis ser salvos. Ou seja, tudo aquilo que nos foi dado pelo Cristo é retirado por Moisés, porque eu não passei por um rito. Peraí. Então, como é que é isso? Então, isso causou um desconforto nas comunidades, né? E a comunidade de Antioquia, com esses homens que vieram, esses irmãos que vieram da Judéia, criou do ambiente judaico, que é Jerusalém, ensino que para salvação chegar é necessário, de fato, passar por Moisés, né? Aderir ao código mosaico. E isso causa problemas de convivência, né? E isso coloca barreiras de oportunidade de conversão, porque a circuncisão, de maneira geral, sempre foi uma barreira também para os judeus no testemunho da sua fé. Muitas culturas achavam aquilo uma barbárie. Ou seja, não olhavam do ponto de vista de a marca de um povo, de um ritual de um povo especificamente, mas olhavam para aquilo que se fazia, e às vezes, e no contexto se fazia com crianças, e quando a conversão era com adulto, era uma coisa extremamente complicada de ser entendido do ponto de vista de para que isso? Então, quando isso é dito desta maneira, se não vos circuncidais segundo o rito de Moisés, não podereis ser salvos. Então, até porque a circuncisão não era só entre os judeus, ela existia em outros tipos de clãs por ali, mas é segundo o rito de Moisés, então ele é bem específico. Então o apóstolo Paulo e Barnabé, qual foi a primeira temática? Bom, não foi isso que nós ensinamos. E ele se opõe resolutamente à argumentação e argumentam animadamente contra essas pessoas. Ou seja, não é isso. Isso não está. Eu já passei pelo judaísmo. O judaísmo é passado. Eu abri meus olhos, eu vi o novo horizonte. O judaísmo me fez bater contra uma parede e me lançou na escuridão. Eu não consegui ver Cristo por causa do judaísmo. Então, o que eu tenho aqui é graça da presença, do testemunho e da luz do Espírito Santo. E aí, Atos 15, Lucas vai relatar muito bem isso, né? Uma grande discussão entre Paulo e Barnabé com eles. E resolveu-se que esses dois, né, a comunidade de Antioquia, resolveu enviar aqueles que foram os grandes disseminadores desta mensagem nova a essas comunidades, que eles também fossem aqueles que fossem a Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Ou seja, aqui tem duas coisas sendo dito: a autoridade de Paulo e Barnabé em Antioquia e a autoridade de Jerusalém sobre Antioquia. A comunidade de Antioquia, ela não é uma questão de autoridade, não. É uma questão de resolver o problema do ponto de vista teológico. Ou seja, e se eles estiverem certos? E se for isso mesmo? Será que nós não estamos fazendo errado? Então existe aqui uma atitude muito boa, né? Ou seja, uma atitude que deve marcar o cristão. É não jogar no radicalismo. Não, isso não é... Não. Vamos discutir. Vamos conversar.
Vamos dar a chance de sermos convencidos de que estamos errados e vamos nos colocar na disposição de instruir aqueles que estão pensando de uma maneira errada. Vamos colocar isso às claras, porque a verdade nos faz livres. E nós não podemos correr o risco, como disse, né, Gamaliel, de combater contra Deus. Caso nós estejamos errados, nós vamos mudar de procedimento. Mas caso nós estejamos certos, ninguém pode dizer que é cristão com esse tipo de procedimento. E a discussão provavelmente se tornou forte. A comunidade também, onde existe dúvida, vai existir divisão. Né? Mas como tratar a divisão? Conversando. Eu acho que isso aqui é uma das coisas que nós cristãos nunca podemos esquecer, que é a nossa marca. Cristão, ele define pontos, mas esses pontos não são definidos sem um critério. O critério é o quê? A compreensão. O critério é que a discussão. O critério é a liberdade, é entender, é compreender, é dialogar. Esse diálogo, ele é muito importante. Talvez seja esse, de fato, a grande beleza de 2022 para a igreja, onde a igreja vai se colocar, já está nesse processo sinodal, ou seja, de entender a nossa caminhada enquanto igreja, estamos caminhando junto. Eu vou colocar dentro aqui deste material, um material muito interessante sobre o sínodo, né, que vai acontecer, o sínodo sobre a sinodalidade, ou seja, caminhamos juntos para entender como caminhamos juntos. É mais ou menos isso, e que vai repercutir muito nas nossas comunidades, se já não está repercutindo, mas vai repercutir muito nesse final de ano, no início do ano que vem. Então, tudo parte disso, de sentarmos juntos, de conversarmos. E aqui nós temos o nosso primeiro exemplo de como isso acontece. Ou seja, quais são os parâmetros para a gente conversar? Quais são os parâmetros das nossas assembleias paroquiais, comunitárias? Quais são os parâmetros para a gente manter a nossa unidade sem perder a nossa liberdade? Então, a comunidade de Antioquia, muito sábia, delegou a Paulo e a Barnabé ir consultar as autoridades. Então, vão a Jerusalém. Cheguem lá, exponham o que está acontecendo, digam como foi o processo de evangelização dessas pessoas que hoje são irmãos nossos na fé, e exponham também isso. Exponham o que está sendo proposto agora. Então, as novas regras do jogo que não estavam no princípio, que surgiram agora. Então, vamos entender. Estávamos fazendo errado? Devemos corrigir aquilo que estamos fazendo? Ou devemos entender que isso é passado e que essas pessoas se equivocaram e agora também têm que ser instruídas para que fiquem tranquilas, calmas e possam seguir a sua vida sem as amarras próprias disso que estão propondo. Então, em Jerusalém, os apóstolos, os anciãos, que são nomeados em grego como presbíteros, né, sacerdotes, foram acolhidos, né, em Jerusalém. Jerusalém, que era, diga-se de passagem, ela era, do ponto de vista de autoridade, governada pelos apóstolos, né? Os 12 apóstolos, o colégio dos anciãos, chefes das comunidades, são eles que devem, digamos, ser consultados quanto a essa questão, para que possam dar a clareza da resposta. No capítulo 15, no versículo 3, então é dito isso: acompanhados por algum tempo, dos membros da comunidade tomaram o caminho que atravessa Fenícia e Samaria. Contaram a todos os irmãos a conversão dos gentios, que causou grande alegria. Então, na sua caminhada, durante a passagem pela Fenícia e Samaria, esses pregadores, ou seja, Paulo e Barnabé, mais alguns irmãos que estavam juntos, eles contaram o que aconteceu. E eles fizeram isso no momento em que a perseguição naquela região estava mais arraigada. É por isso que eles foram acompanhados, não foram sozinhos. Lembrem-se quem era Paulo e vamos imaginar que a cabeça de Paulo estava presa em algum canto por ali. Consequentemente, as comunidades que tinham crescido, nascidos, durante todo aquele processo, elas
são visitadas por esse grupo que vem de Antioquia, faz a sua caminhada, ou seja, de comunidade em comunidade eles iam passando. E na sua passagem, eles contavam o que estava acontecendo, a maravilha do querigma sendo anunciado aos pagãos. E as pessoas ficavam muito felizes. Então, a notícia da conversão dos pagãos se espalhou. Se antes estava só naquela região de Antioquia, agora está por toda a região da Samaria, e também essas pessoas elas estão imbuídas de que, e se isso aconteceu lá, também pode acontecer aqui. E aí o problema dessa divergência, ele se torna maior. Ele se torna maior porque agora muitas pessoas estão sabendo disso. Então, isso indica, São Lucas quer indicar que toda a comunidade dos crentes ficou interessada nesta questão. Então, não é mais uma questão de Antioquia e Jerusalém. Toda a região da Samaria, da Fenícia, a Boa Nova se apresentou a eles de uma maneira. E agora, eles têm que entender qual é a maneira que isso tem que repercutir. Nós notamos a insistência de São Lucas, que vai mostrar que isso tudo é obra de Deus. É obra de Deus porque foi Deus que conduziu a este momento, a esta situação. Os apóstolos não são nada mais do que mediadores. É Deus que trabalha através dos apóstolos. Então esse trabalho, ele é muito importante. Porque os apóstolos não fizeram aquilo que eles quiseram. Eles fizeram aquilo que lhes foi indicado. Todo o caminho, do capítulo 1 até o capítulo 15, nós vamos de tempos em tempos ouvindo isso. E Deus fazia com que o evangelho crescesse, fosse bem aceito, as comunidades crescessem. E de tempos em tempos existe uma manifestação do Espírito Santo, da ação de Deus, que conduz a caminhada, que conduz as atitudes, que conduz as pregações. Porém, eles chegam em Jerusalém. Esse é o ambiente. Lá em Jerusalém, eles vão encontrar um grupo que discorda dessa metodologia. A metodologia que foi colocada por Paulo e por Barnabé. E aí, algo que aconteceu no passado se torna muito importante agora, muito relevante. O caso do centurião. O caso em que Pedro também fez essa experiência, a experiência que fez Paulo. Então, vamos dizer que no capítulo 15, no versículo 5, vamos colocar como um preâmbulo. O capítulo 15, versículo 1 ao versículo 5, nada mais é do que um preâmbulo. No versículo 5, Lucas, nós vamos encontrar nos Atos dos Apóstolos o seguinte: levantaram-se alguns que antes de terem abraçado a fé eram da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei. Então, tudo acontece, começou com essa discussão, termina com essa discussão. Então, está apresentado o problema. Agora nós temos que resolvê-lo. Então, esse preâmbulo, ele foi construído por Lucas com uma habilidade literária, para a gente não perder qual é o foco desse capítulo. O foco desse capítulo é chegar-se a um bom termo sobre essa questão. É necessário circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei ou não? O que a igreja vai fazer? O que a comunidade de Jerusalém vai decidir? O que será a normativa que vai sair? E essa doutrina, Lucas também é muito perspicaz quando ele coloca: isso foi apresentado por um grupo farisaico, do qual, vamos lembrar, Paulo também fez parte. Era o grupo dos fariseus, aqueles que se converteram do farisaísmo para o cristianismo. Então são resquícios da fé antiga que começam a impactar sobre a fé nova. E esses homens não foram capazes de fazer aquilo que Paulo fez já no primeiro momento. Ou seja, ele abandona todos aqueles pensamentos, ou seja, ele serve como ferramenta de enriquecimento para ele, de discussão, de releitura de sua vida, de reflexão, mas não está atrelado a isso. Ou seja, Paulo, ele que estava intimamente ligado com a lei, ele foi capaz de superar essa mentalidade legalista. E isso
Ele por si só é a prova de que isso é possível. Ou seja, mudar a mentalidade. Ou seja, mudar a maneira de pensar. Em Jerusalém, como Jerusalém nunca teve muito essa necessidade de confrontar essa realidade, talvez foi o local onde isso ficou mais arraigado. Então, muitos cristãos viviam no limite entre o que era o antigo judaísmo, a antiga maneira de pensar, com a nova maneira de pensar. Então, um pé lá e outro cá. Mas nunca tomaram radicalmente a decisão. E é isso que o Concílio de Jerusalém vai propor. São Lucas, ele não contou como é que foi o debate, a discussão que houve entre os apóstolos, entre esses grupos, que, vamos imaginar, pode ter sido muito longa, durado muitos dias, bem acalorada, se a gente entender quem é Paulo, quem é Barnabé, como age, como defende os seus pontos de vista, mas Lucas ele não quis mostrar isso, ele não quis perder tempo com isso. Ele buscou resumir de uma forma esquemática a intervenção dos dois principais representantes da comunidade, que são Pedro e Tiago. Tiago é representante da parte, vamos dizer assim, mais conservadora, e Pedro já no meio termo, e Paulo e Barnabé, que são aqueles que estão, de fato, abertos totalmente ao novo. No caso de Pedro, Lucas resume o episódio que eu falei que é muito importante, que é o episódio de Cornélio, do centurião, né? Que, na verdade, pela terceira vez ele é lembrado, ele é dito pela terceira vez. A primeira vez foi a narração ao vivo, quando estava o texto, né? A segunda vez, num discurso que Pedro vai fazer justificando o seu trabalho quando ele volta, por que ele fez o que fez. E a terceira vez é a memória desse evento na abertura do Concílio de Jerusalém. E notamos que pela terceira vez, Lucas indica que os líderes da comunidade de Jerusalém, como os apóstolos e anciãos e os sacerdotes, todos estão presentes. E isso é lembrado a eles. Então, do versículo 6 ao versículo 9, essa questão é apresentada. Reuniram-se os apóstolos e anciãos para tratar da questão. Ao fim desta grande discussão, tudo o que aconteceu foi resumido a isso. Pedro levantou-se e disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu entre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo da mesma forma que a nós. Nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé seus corações. De uma maneira sintética, Pedro está colocando aqui o seu ponto de vista. Ou seja, Deus quis isso. Quem somos nós para criticar Deus? Você sabe que Deus vem fazendo essa escolha há muito tempo. Ou seja, ele vem falando várias vezes através da sua manifestação que ele não quer mais só os judeus, ele quer a humanidade. Ele quer os pagãos. Pedro lembra que não foi ele que escolheu isso. Pedro deixa bem claro, eu, do meu ponto de vista, com a minha história, com a minha capacidade, eu nunca teria ido a eles, mas foi Deus que me fez ir lá. E aqui é algo muito bonito, mostrando que na natureza, no cerne da nossa fé, nem sempre nós concordamos com aqueles que temos que evangelizar. Nem sempre nós vamos estar de acordo com a maneira de viver das pessoas a quem nós somos enviados. Não é porque eu estou evangelizando, não é porque eu estou cuidando, não é porque eu estou prestando um ato de caridade para as pessoas que eu concordo com a vida delas. Mas é Deus que me impulsiona a isso. Atos capítulo 15, versículo 8. Ora, Deus conhece os corações, testemunhou a respeito, dando-lhes o Espírito Santo da mesma forma que a nós. Aqui vamos imaginar assim, a essência da posição da igreja. Quem somos nós para dizer esse não tem direito à salvação, aquele tem? Não, é Deus que se manifesta a todos e cada um à sua maneira vai dar a sua resposta. O ponto de referência
que Pedro coloca aqui é o que aconteceu com ele, que foi testemunhado por ele. Da mesma maneira que ele testemunhou que os judeus não acolheram Jesus Cristo e o mataram e o crucificaram, e ele ressuscitou, ele testemunha que os judeus, que os não-judeus, que os pagãos acolheram e o receberam, e como eles também receberam o Espírito Santo. Ou seja, se dissemos que os pagãos são impuros, isso não tem valor para Deus, porque Deus foi Ele mesmo que purificou-os pela fé. Então, essa visão é aquela visão, Pedro está fazendo menção aqui, a visão que ele teve lá em Jope, do pano que é descido com os impuros, e come, porque aquilo que eu purifiquei não ouse você dizer que é impuro. E ele viu que isso se refletia sobre a vida daqueles homens. E aí é toda aquela história que nós já vimos. Versículo 10. Por que, pois, provocais agora a Deus? E aí ele coloca algo que é meio que uma agulhadinha aqui. Por que provocamos agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais mesmos puderam suportar? E ele vai falar da circuncisão. Ele vai falar dos ritos, ele vai falar da lei, ele vai falar das regras, das infinitas regras que existem na lei mosaica. Isso não funcionou. Nossos pais não chegaram à salvação por causa disso, chegaram à salvação porque acolheram a Cristo. E aí ele vai fazer uma reflexão que é extremamente importante. Podemos dizer que aqui é uma pérola teológica, é uma reflexão dogmática, é uma reflexão para aqueles que vão questionar isso no passado, no futuro, sobre a fé. Por que deixar a fé judaica? E ele vai questionar isso. Ou seja, nós cremos que pela graça do Senhor nós somos salvos. E o problema é o seguinte: pelo que somos salvos em virtude? Segundo, Pedro basicamente ele vai colocar os judeus que estão questionando isso diante de um problema. Nós somos salvos por causa da lei ou por causa de Cristo? Porque se é por causa da lei, que a vinda do Cristo foi uma perda de tempo. Então, foi inútil a vinda de Cristo? Foi inútil para nós ouvi-lo e acreditar nele? Não cremos que fomos salvos porque acreditamos em Cristo? É isso que Pedro está dizendo. Ou seja, ele está fazendo com que toda aquela comunidade ela reflita sobre o que representa dizer que os pagãos têm que passar pela circuncisão. Aqui é muito bonito isso sendo colocado, mas vocês imaginem o constrangimento que isso pode ter causado naquelas pessoas que estavam fervorosamente, não, porque isso tem que... Não. Vocês estão dizendo que Cristo morreu de várzea. Vocês estão dizendo que isso não tem importância nenhuma. É mais ou menos como algumas teorias mais modernas que se pautam em cima disso também, que algumas teologias que tem por aí que dizem que nós vamos dessa para outra vida e para outra vida e para outra vida. Então quer dizer que Cristo não precisava ter morrido na cruz, não precisava ter anunciado o Evangelho, porque se nós temos o poder de nos salvar, simplesmente vamos nos purificando até virar pozinho de estrela. É mais ou menos essa reflexão. Estou colocando isso a grosso modo, entendam bem, né? Então, essa foi a reflexão que Pedro está colocando, porque ele questiona. Bom, nós éramos observadores da lei, mas descobrimos que não vem dela a salvação. Pedro reitera, ou seja, a salvação vem de Cristo. Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo somos salvos. E exatamente da mesma maneira que eles. E aí, a fala de Pedro silencia. Há um silêncio refletivo. Isso é muito importante para a gente entender que depois de escutar argumentos, a gente tem que escutar outros argumentos. Não deve ficar com a primeira resposta. Então, o Concílio de Jerusalém, além de dar normativas para a igreja, também dá método de ação. Ver, julgar e agir. Surge aí. Ver. Há um silêncio reflexivo, né?
Toda a assembleia ouviu silenciosamente. Versículo 12 do capítulo 15. Em seguida ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizeram no meio dos gentios. E aqui, caros alunos, há uma espécie de interlúdio, né, em que a jornada missionária ela é solenemente contada, com demonstrações. Então nós temos a teoria, agora nós vamos ter a prática, nós temos o ver, agora nós temos mais uma parte do ver, e aí nós vamos ser chamados a julgar e depois agir. É uma argumentação que serve para quê? Para fortalecer a tese. Pedro expôs a tese. Paulo e Barnabé vão expor as provas. Isso porque, se Deus fez milagres num ambiente pagão para facilitar a aceitação da fé pelos pagãos, significa que Ele quer que eles sejam bem-vindos. E aí vem a palavra do pastor, vem a palavra de Tiago. Tiago toma a palavra e diz: irmãos, ouvi-me. Provavelmente, Tiago era a parte mais conservadora da comunidade. Ele representava aqueles que... Tiago, que tinha sido discípulo de João Batista, que conhecia toda a caminhada. Ele talvez é aquele que estivesse mais ligado à tradição judaica. Ele tinha talvez uma grande dificuldade de aceitar a abertura aos não-judeus. Este discurso, São Lucas quer mostrar que até o mais conservador do grupo de Jerusalém está aberto. Ou seja, depois de ver, de julgar, ele tem que agir. Ele tem que dar a posição dele. Ele não pode ficar preso ao que pensa o seu grupinho. Ele tem que agir como igreja. E aí, ele vai dizer: Pedro, Simão, narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs, para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. E aqui ele vai fazer menção ao que? Foi entre os pagãos que pela primeira vez os discípulos de Cristo, os crentes em Cristo, passaram a ser chamados de cristãos. Sim, vou ler de novo para vocês verem como esse detalhe pode passar. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs para tirar delas um povo que trouxesse seu nome, cristãos. Não está escrito, mas é o que se interpreta disso. Ora, com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. E aí ele vai citar versículos do profeta Amós. Tiago, ele não faz nada além de adicionar a tese de Pedro, o testemunho de Paulo e Barnabé, aí o testemunho da Sagrada Escritura. Ou seja, ele vai dar a chancela final, ele vai apresentar finalmente que houve, de fato, uma adesão, porque foi vontade de Deus. E no texto de Amós, que é apresentado, ele está fazendo uma releitura de um texto, que não do hebraico, mas da Septuaginta, da tradução grega dos 70. Voltarei para reconstruir a cabana de Davi que está caindo. E isso, em Atos 15:16, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo que Davi caiu, e reedificarei suas raínas e a levantarei. Então, a casa de Davi é reduzida a uma cabana, num campo. É uma imagem da decadência daquele povo. Em tradução grega, o que Tiago fez foi dizer: gente, da mesma maneira que nós consideramos eles um povo decadente, um povo pecador, que somos nós mais que eles? Que fomos nós mais que eles? Ao ponto de Deus ter enviado a nós alguém que, com todo o poder que lhe foi dado, nos restaurou. Eles também podem herdar o resto de Edom. E aqui é muito bonito, porque Edom é muito próximo da palavra Adão, ou seja, o resto de Edom, o resto de Adão.
eles não estão sendo salvos porque são descendentes de Abraão, mas porque eles também têm direito à parte de Adão. E aqui é usado o verbo jarash, que é herdar, o verbo darash, procurar, e o verbo edomá, que é de Adão. Daí vem a palavra Edom, é a mesma raiz. E por que Tiago citou o profeta desta maneira? Para dizer que não importa, Deus veio ao mundo para que herdemos e para nos procurar, para que tomamos parte na bênção que foi dada a Adão. Outros homens, além de Israel, procurarão o Senhor. E é nesse ponto que Tiago é muito importante, porque ele vai dizer, usando a Escritura, ou seja, se o argumento daqueles homens que estão questionando o procedimento entre os pagãos, ele está usando as Escrituras dizendo, desde o princípio, foi isso que Deus quis, que nós levássemos o seu nome e honrássemos o seu nome entre as nações, para que a humanidade pudesse herdar esta salvação. Primeiro ela chegou a nós, através do Cristo que nasceu no meio de nós e nos deu a salvação e nos fez testemunhar, mas depois o próprio Espírito se encarregou de levar a todos eles a salvação. Então, no versículo 17, para que o resto dos homens busque o Senhor, todas as nações sobre as quais tem sido invocado o seu nome. E aí, assim fala o Senhor, e ele está citando Amós 9:11, que faz todas as coisas, conheceu desde a eternidade. E aí ele está usando Amós para justificar tudo aquilo que foi relatado por Paulo e Barnabé e para fortalecer a tese de Pedro. Em uma interpretação bíblica, Tiago baseia-se na escolha, né, de Pedro, de Paulo, de Barnabé, e essa escolha, ela é aprovada também por ele. Ou seja, se Deus os conduziu a fazer isso, é porque é isso que ele quer. Então, na comunidade primitiva, na comunidade dos apóstolos, a resposta para esse problema tinha que ser dado numa reflexão das Escrituras. E foi isso que Tiago fez. Pedro deu argumentação diante da experiência dele, Paulo, Barnabé sobre a experiência deles, e Tiago traz para aquele grupo que era mais fiel o testemunho das Escrituras. E esse esforço interpretativo de compreender o significado do antigo presente no novo é que dá crédito de que eles podem encontrar sim a resposta para os seus problemas contingentes e atuais. E aqui para nós também fica uma regra que vai servir para a igreja em todos os tempos. É na palavra de Deus, é na reflexão da palavra de Deus que nós encontramos as respostas para as nossas dificuldades. Não é na sociologia, não é na história, não é na filosofia, não. Nós buscamos na oração, no jejum e na reflexão da palavra de Deus a solução para os nossos problemas. Deus fala conosco através da palavra. Então, Tiago concluiu precisamente a partir desse verso, versículo 19. Por isso, julgo que não se devem inquietar os que dentre os gentios se converteram a Deus. Ou seja, fiquem tranquilos. Deus chegou ao seu coração e permanecem entre nós. Portanto, aquele grupo que tinha ido a Antioquia para contestar o apóstolo Paulo, não dependia nem de Pedro nem de Tiago, mas dos fariseus que em Jerusalém contestavam o trabalho do apóstolo Paulo e Barnabé e não eram representativos na autoridade. Ou seja, eles foram perguntar aos fariseus como é que os cristãos tinham que se portar. Eles deveriam ter ido aos cristãos perguntar como os cristãos tinham que se portar. Lindo isso, né? Ou seja, nós, cristãos, olhamos para a nossa vivência e fazemos a reflexão sobre a nossa vida do ponto de vista de quê? Da nossa teologia, da nossa catequese,
do nosso direito. Não é inteligente perguntar aos pagãos, aos que não conhecem, aos sábios e entendidos do mundo, o que nós temos que viver. Nós temos que perguntar, através do jejum, da oração, da vida em comum, quais são os caminhos que o ver, julgar e agir nos apresentam, mas como cristãos. É muito interessante isso. Bom, e ancorados nisso, nessa posição que contém a decisão e a tese de Pedro, o testemunho de Paulo e Barnabé e também de Tiago, é que reconhecem até o dia de hoje que é próprio de quem quer andar, querer crescer. Então, e é próprio de quem não quer andar, não querer crescer. Então, aqueles que vieram do judaísmo, queriam continuar no judaísmo, é como se Tiago dissesse, então podem voltar para ele. Mas vocês que vieram do paganismo e querem viver no cristianismo, as portas estão aqui, mas vivam como cristãos. Enfim, eles querem entender essa mudança que vai marcar definitivamente a história da fé cristã. Ou seja, a partir de aqui foi dito que o cristianismo é isso, o judaísmo é isso e o paganismo é isso. Os pagãos que quiserem ser cristãos têm que viver o cristianismo dentro do cristianismo. Os cristãos que vieram do judaísmo têm que viver Cristo. O judaísmo ficou, o paganismo ficou, agora abraçamos Cristo. E é com Cristo e como cristãos que seguimos a nossa caminhada. E esse foi o tema de hoje. Na próxima aula nós vamos tratar das regras. Nós vamos tratar das definições, das determinações que surgiram deste grande encontro da igreja. Muito obrigado pela sua atenção. Esse foi o tema de hoje, né? Que é fundado no testemunho e na interpretação clara da Sagrada Escritura. Bom, na próxima aula nós vamos ter a graça de entender como foi a repercussão disso para os cristãos até os dias de hoje. Com a graça e paz, sigamos motivados pelos valores aprendidos dessa lição e reflitamos no nosso caminho de vocacionados a levar a boa nova de Cristo a toda criatura. Quem são os nossos mestres? Quem são os nossos guias? O Evangelho? Se for assim, parabéns. Siga que você está no caminho certo. Se não for o Evangelho, reflita e redirecione a sua bússola na sua evidência cristã. Eu sou o professor Euclides dessa Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Até a próxima. Fiquem com Deus e a paz esteja convosco.